Olá pessoal, quem fala é Leonardo Lobo e hoje, continuando o vídeo sobre calculadoras Casio FX991EX, vamos abordar uma técnica muito útil, que é a resolução de sistemas através do método de Gauss-Seidel. Esse método a gente vai utilizar a função tabela, função spreadsheet da calculadora, e como exemplo eu propus aqui um problema de transmissão de calor em uma chapa que é sujeita a 4 reservatórios térmicos de temperaturas distintas. E o nosso objetivo é encontrar as temperaturas T1, T2, T3 e T4. Para isso eu formulei uma tabela onde a gente vai fazer algumas iterações, dado que o método de Gauss-Seidel é um método iterativo. A gente vai propor alguns valores iniciais para a execução do cálculo e também propor as equações que geram as temperaturas em cada ponto. As temperaturas em cada ponto, na verdade, são uma média da vizinhança. Por exemplo, a temperatura T1, a gente vai tentar calcular ela como a média da temperatura norte, temperatura sul, temperatura leste e temperatura oeste. Então seria 50 mais T3 mais T2 mais 150, tudo dividido por 4, porque são 4 temperaturas. Então, a gente vai propor as 4 equações para cada temperatura, né? Na verdade, uma equação para cada temperatura, e formando um sistema de 4 equações. Então, para a primeira temperatura T1, eu tenho que seria 50 mais T3 mais 150 mais T2. Isso tudo dividido por 4. Então, uma barra de fração por 4. Temperatura T2, de forma semelhante, vai ser 50 mais T4 mais T1 mais 100. Tudo isso dividido por 4. Temperatura T3, de forma semelhante, também vou colocar a barra de fração de uma vez, T1 mais 200 mais 150 mais T4. Finalmente, vou dar um pouquinho de espaço aqui para a temperatura T4. Isso tudo dividido por 4, não posso esquecer. Também dividido por 4 a última, T2 mais 200 mais 100 mais T3. É a média da temperatura das vizinhanças dos pontos. Então, digamos que eu queira supor para o meu método inicial as temperaturas para um chute inicial. Então, aqui na linha de iteração 0, eu vou propor alguns chutes iniciais. Eu vou pegar as temperaturas mais próximas dos pontos e fazer a média delas. Aqui entre 100 e 50 dá aproximadamente 112. Para a temperatura 2, 50 e 100 dá 75 na média. Temperatura 3, 150 na média. Temperatura 4, 175 na média. 175 na média. E na temperatura 4, 150. Que a gente não pode esquecer que é um 75. Então agora a gente vai colocar um método numérico através da tabela no Excel da calculadora, né? Que é a função spreadsheet. Então vamos aqui em função menu, número 8, que é spreadsheet. Vamos imputar a primeira linha da nossa tabela, que é 112, igual. Vou andar para a segunda coluna, ainda na primeira linha, 75. Igual. Vou voltar aqui para a terceira coluna, 175, igual. E agora na quarta coluna, 150. Ok. Note que eu vou fazer as operações para cada temperatura, utilizando as equações aqui, T1, T2, T3, T4, porém não farei todas as linhas. Eu vou fazer a propagação através das linhas. E eu quero fazer 10 iterações
conforme está indicado aqui na tabela. Então nota que eu tenho que varrer da linha 2 até a linha 11 para fazer 10 iterações. Pois bem, vamos começar então inserindo os dados aqui na temperatura 1. Então, opções, vou preencher uma fórmula, fio fórmula. Note que a minha fórmula eu quero colocar uma divisão por 4, então é ideal que eu comece com parênteses e tenha uma divisão por 4 no final. Vou voltar para dentro do parênteses e eu quero capturar o valor de T3. Então vai ser 50, preenchendo essa primeira equação, 50 mais T3. Então vamos lá na função grab 2. T3 é a temperatura aqui na região C. Então vai ser a célula C1 igual mais 150 mais T2. Grab T2 é a célula B1. Ok. Está resolvido igual. Agora eu quero varrer de A2 a A11. Então eu venho aqui, eu quero 10 iterações e a primeira linha já foi consumida. Então eu apago o número 2 e coloco 11. Então ele vai da linha 2 até a linha 11 fazendo essa iteração. Então, ok. Ele já fez as contas da primeira linha. Note que os valores estão constantes aqui, porque eu não tenho os resultados da outra. Afinal, é um método iterativo. Uma conta, ela contribui na outra. Então vamos para a temperatura 2. Opções, fio fórmula, preencher a fórmula. Note que mais uma vez eu colocaria o parênteses e a divisão por 4 para não esquecer. Então a segunda é 50 mais T4. Então vamos grab 2 T4, que é a temperatura 150. Ok. Mais a temperatura 1, opções, grab temperatura 1, 112, mais 100, igual, quero ir de B2 até B11, fazendo 10 iterações. Ok. Já tenho alterações dos valores da célula, das células da coluna A. O método já está funcionando iterativamente. Agora vamos preencher a célula C2, que vai ser referente à temperatura 3. Então, opções, fio fórmula, mais uma vez, parênteses, divisão por 4. Preencher aqui com o valor de T1, grab, temperatura 1, mais 200, mais 150, mais a temperatura 4, grab, temperatura 4, está na célula D1. Desculpa, a criança do vizinho está chorando aqui. Vou de célula C2 até a célula C11. Já fez os cálculos, agora vamos para a última temperatura, que é a temperatura T4. A temperatura T4 ela é preenchida de forma semelhante, né? Você tem que apenas que coletar os dados. Então aqui eu tenho a temperatura T2, opção, grab, temperatura T2, referente a 75, mais 200, mais 100, mais a temperatura T3, grab, T3 175. Ok. Agora eu vou de D2 até D11. Note que ao apertar igual, eu já tenho
a solução do meu problema de forma completa. Então, note que aqui na segunda linha eu tenho uma pequena variação apenas, né? A minha temperatura foi para 112,5, a primeira iteração, referente aqui. A temperatura T2 já subiu, foi para 103. A temperatura T3 caiu um pouco, foi para 153. E a temperatura T4 foi para 137,5. Seguindo as iterações, note que os valores vão alterando, eles vão oscilando, né? Chega um determinado momento que as temperaturas não mudam muito. Por exemplo, a temperatura na T1 ela fica oscilando em volta de 112 graus, a temperatura T2 fica oscilando em volta de 100 graus, a temperatura T3 fica oscilando em volta de 150 graus e a temperatura T4 em volta de 137 graus e meio. Por volta da iteração 11, a gente já tem que as temperaturas estão bem consolidadas. Então, na verdade, na linha 11, na iteração 10. Então, eu acredito que nossa resposta final fique oscilando entre o valor de 112,5, 100 graus, 150 graus, temperatura T3, e 137,5 na temperatura T4. Note que é uma pequena discrepância nesse valor e nesse valor da primeira para a 10ª iteração. Então, o nosso chute inicial ele é muito importante para que a gente consuma menos iterações, né? Mas mesmo que o chute fosse um pouco mais distante, creio que 10 iterações no método de Gauss-Seidel sejam mais que suficiente para esse problema, para chegar a uma aproximação pertinente. Então, a gente fica com as temperaturas T1 igual a 112,5, T2 igual a 100 graus, T3 igual a 150 graus e T4 igual a 137 graus e meio. Muito obrigado por ter assistido o vídeo. Se gostou, dê um joinha, se inscreva no canal, deixe sugestões e até o próximo vídeo.